Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino, estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E neste vídeo traremos a última aula do segundo trimestre aí, né? A saber, lição 13, qual é o seu legado? Lembrando que nós passamos aí esse segundo trimestre inteiro falando sobre o tema família cristã, proteção, parceria e amor, um tema mais que abençoado, né? Para lá de abençoado, onde nós tivemos o privilégio de juntos falarmos um pouco sobre o que é viver em família e principalmente o que é ser família e também entendendo toda essa ótica, toda essa visão dentro dessa linha que é a cristandade, o cristianismo, ou seja, a família cristã. E hoje a gente vai fechar falando um pouquinho sobre legado, né, sobre o que deixar para as nossas futuras gerações. Então eu quero também nesta aula agradecer a todos que estiveram conosco aqui ao longo desse trimestre, estudando, aprendendo, né, passando também para nós aqui um pouco daquilo que Deus tem dado a vocês. Então a gente aqui está mais para fazer aquela troca abençoada, né, onde a gente comenta a lição, tenta e procura trazer alguma coisa que possa abençoar e edificar vocês. E também, é claro, ao longo desse trabalho, ao longo de tudo que é feito aqui, a gente também é muito abençoado e muito edificado através da vida de vocês, né? Os amigos do canal, aqueles que participam, compartilham aí os nossos vídeos, comentam sempre que possível e também estão enviando e falando desse material para outras pessoas, tá? Deus vos abençoe poderosamente, eu fico muito feliz com isso. A todos aqueles que nos ajudaram de uma forma ou de outra também enviando lições aí, né? Parceiros, amigos aqui, não só do canal, não só do nosso ministério, mas principalmente nossos irmãos em Cristo, que entenderam e que entendem que o quanto mais nós nos ajudarmos, melhores serão as coisas aqui no que tange reino, no que tange evangelho. Então a gente está aqui para ajudar e, é claro, também, na medida do possível, também ser ajudado. Então obrigado a todos que estão aí nos auxiliando, enviaram as lições, né? A gente teve um trimestre meio conturbado devido a essas questões da complicação com a pandemia, Covid-19. Então, por isso, toda essa área ligada à logística ficou meio que comprometida, né? A gente vê que algumas regiões, principalmente a minha aqui no estado do Espírito Santo, a gente acabou não conseguindo receber o material. Mas Deus levantou pessoas aí ao longo desse trimestre e, graças a Deus, a gente conseguiu até, né? Conseguimos aí até a última lição, lição 13. Então vamos falar um pouquinho sobre essa lição aí. Deus abençoe a todos de forma especial, todos que nos auxiliaram aí. Para começar, o nosso texto bíblico básico, amados, está lá no livro de 1 Samuel, né, capítulo 12, versos 2 ao 5 e, por fim, versos 20 ao 23. Temos também o nosso texto áureo, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, diz: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha aí, gente, que coisa tremenda. Voltando, né, a falar um pouco sobre essa questão, analisando, melhor dizendo, iniciando aqui o processo do legado, vamos entender um pouco disso aqui dentro da nossa introdução, que diz aí: Samuel viveu ao lado do sacerdote Eli e aprendeu tudo o que era necessário para tornar-se um grande líder espiritual. Ele teve o privilégio de ungir os dois primeiros reis de Israel, né, a saber, Saul, está lá em 1 Samuel 10, e Davi, 1 Samuel 16. E foi um eminente juiz. Então, gente, para começar, a gente vai falar um pouco sobre o legado e o personagem escolhido para ser uma referencial nessa lição a respeito desse tema, dessa temática aí ligada à questão do legado, foi Samuel, um profeta, sacerdote, um juiz, né, um homem de Deus, um tríplice ministério, um homem para lá de abençoado. A gente vai ver um pouco do que Samuel deixou no que tange seu legado, né, nas experiências que ele viveu diante de Deus ali com Israel, e essa questão mais ligada ao caráter de Samuel, né, a índole deste homem. Então, ao longo de todo o seu ministério, nada foi visto, nada foi achado no que tange erro, falha, transgressão, né, iniquidade. Ou seja, então o mais interessante na vida de Samuel é isso. E Samuel, ele passa toda a sua vida ali auxiliando, cuidando do povo, guiando o povo ali, direcionado por Deus, e o povo pôde ter esse prazer, essa oportunidade de estar muito próximo, né? Samuel parece-nos, lendo a Bíblia, um homem que esteve muito próximo do povo, um homem que a sua vida foi diante do povo um livro aberto. Então, a partir daí, o que a gente percebe é que todo esse processo voltado à integridade de Samuel
é o ponto para que a gente venha falar um pouco sobre legado hoje, sobre deixar um grande e maravilhoso legado. Vamos lá então, continuando aqui. Nessa lição, salientando a importância do legado que deixaremos para as futuras gerações, estudaremos o texto bíblico que registra a despedida de Samuel de Gilgal, quando ele entrega a liderança política das 10 tribos de Israel a Saul. Então o texto aqui, gente, é 1 Samuel 12. E o que está acontecendo em 1 Samuel 12? É o que a gente acabou de ver aqui. Em 1 Samuel 12, que a gente muitas vezes tem ali como um título, né, de a resignação de Samuel. A ideia é entender aqui que Samuel está agora chamando o povo, né, conclamando o povo, uma espécie de assembleia geral ali. E Samuel está agora passando de maneira oficial a liderança das tribos de Israel para as mãos do rei, que este mesmo povo lá pediu. Então, um ponto assim, entender isso. Mas durante esse processo, durante esse momento que Samuel está passando, por assim dizer, essa liderança, isso não quer dizer, claro, que ele vai perder a liderança como profeta e como sacerdote. Ele continuou sendo profeta, continuou sendo sacerdote, mas entendemos que a partir dali ele deixa de ser juiz. Eles não estão mais julgando e sendo juiz sobre Israel. Já visto o fato de que seus filhos eram juízes, né? Seus filhos estavam, os filhos de Samuel estavam como juízes ali. Ele está meio que passando isso, mas continua sendo profeta e continua sendo sacerdote. Mas a liderança política, tá, de Israel está sendo agora entregue nas mãos do rei Saul. Ele está passando o bastão, ele está passando para Saul diante do povo, né, com consentimento do povo, a liderança política de Israel, sendo ele ainda Samuel, permanecendo ele ainda Samuel, responsável lá pela liderança espiritual do povo. E durante este momento ele faz um discurso para lá de abençoado, e nesse discurso ele acaba salientando alguns pontos importantes. Um desses pontos é o fato de que durante todo o tempo, durante toda a sua vida, o povo, aqueles que estavam próximos a ele, puderam ver o desenvolvimento ministerial deste homem e como ele sempre procurou fazer as coisas da maneira correta. É isso que é importante. Então, o que ele está fazendo aí, ele está lançando na face do povo o fato de que ele nunca errou para com o povo, nunca tomou nada de ninguém, nunca defraudou ninguém, nunca mentiu para o povo, nunca usurpou nada de ninguém, ou se fez valer de seu cargo para poder tirar, né, para poder oprimir e até mesmo tirar alguma coisa de alguém. E é isso que a gente vai estar vendo dentro dessa lição. E é claro, terminando esse ponto aqui, voltado a Samuel, a gente fala um pouquinho sobre o legado, tá? E baseado e linkado com esse tema. Então vem conosco aí para a gente poder entender alguma coisa mais relacionada a esse tema. Vamos lá então para começar. Primeiro o tópico vai dizer aí, Samuel, um homem de Deus. Vamos lá. A primeira parte do discurso. O juiz sacerdote, no início de sua fala, né, 1 Samuel 12, verso 1 ao 5, parece muito autoprotetor. Observe que diante do povo, ele sentiu a necessidade de defender o seu caráter. Então, para começar, quando a gente passa a ler esse diálogo de Samuel para com o povo, a gente percebe o seguinte, dá-nos a entender que Samuel está meio ressentido com o povo, Samuel está meio ressabiado com o povo, e ele se aproveita desse momento em que ele vai entregar o seu cargo para fazer ali uma espécie de autoproteção, uma autodefesa, né? Parece que ele está, esse ressentimento, desde o dia lá no 1 Samuel 8, né? Basta você ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, onde o povo procura o profeta e pede para que lhe seja instituído um rei. O que nós entendemos é que a partir dali, Samuel vai orar a Deus, Deus vai dizer a Samuel que o povo não estava rejeitando o profeta Samuel, mas sim o próprio Deus. Essa rejeição era para com o próprio Deus. E a partir dali, o que nós entendemos, né, a visão que nos passa é que Samuel, sim, ficou muito chateado, entristecido com o fato de o povo ter pedido um rei. E o que nós vemos agora é Samuel, né, nessa resignação, nesse momento em que ele está passando lá o seu cargo, no capítulo 12, ele meio que toca nesse assunto e durante o momento em que ele começa a falar a esse respeito, o que nós vemos é que ele está agora meio que se autoprotegendo, pelo menos a ideia principal que passa, uma autoproteção, mas na verdade a gente vai ver que não é bem assim a questão. Isso é interessante, isso é maravilhoso. Vamos lá então. Então o que a gente percebe é que ele, na hora de passar o cargo, ou seja, na hora de passar a liderança ali política para as mãos de Saul, ele meio que sente a necessidade de se defender, ou pelo menos defender o seu caráter, sua índole, tá? E isso é importantíssimo. Continuando aqui, vamos lá. A resposta do povo. Então a gente percebe que quando Samuel, no verso 3, ele começa a perguntar, meio que indagar o povo, para que o povo
faça uma análise e veja se durante todos esses anos, todo esse tempo em que Samuel esteve diante do povo, se ele tomou alguma coisa de alguém, se ele oprimiu, se ele faltou com respeito, se ele deixou realmente de ser aquela pessoa que Deus lhe chamou para ser. Então ele meio que indaga o povo a dar a ele uma resposta, se durante algum momento do seu ministério ele teria feito alguma coisa que meio que desabonasse o seu caráter, desabonasse a sua reputação diante do povo. E a resposta do povo, verso 4, é interessante. A resposta do povo diz aí: não só vindicava Samuel como um líder divino, como tornava Israel responsável pela rejeição ao filho de Eucana. Então, quando ele pergunta isso, a resposta do povo é realmente que Samuel nada de errado fez, nada de errado cometeu, não houve falha da parte de Samuel, e o povo com isso reconhece que o erro é sim do povo. O povo reconhece seus erros diante da fala, diante do diálogo tido lá com Samuel. Isso é maravilhoso, isso é interessante, isso é importante, que o povo percebe que a motivação para pedir um rei não era a correta, não era a necessária, não havia essa necessidade, e que de nada haveria nisso culpa de Samuel. Então Samuel não era o culpado pelo povo estar fazendo aquilo. E muito menos, né, Deus, nem pensar. O ponto é que o povo reconhece, falando com Samuel, que o erro sim era do povo, sim, a falha nisso estava no povo, sim. Com isso eles reconhecem a índole, o caráter e a maravilhosa reputação de Samuel. Então, o primeiro ponto para começar, gente, para o assunto aqui, lembrando, gente, mais que eu fale de Samuel, mas o assunto aqui é legado. Então, o primeiro passo para deixar um grande e maravilhoso legado, gente, é cuidar do caráter. Então a gente muitas vezes cuida da agenda, cuida da fama, cuida do nome. Na verdade, o que mais importa é cuidar do caráter, tá? Então, nem sempre vai ser a divulgação, né, que a gente vai estar utilizando meios, métodos voltados à rede social, banners, folders, nomes espalhados em cada canto do mundo, seguidores, quantos K diz. O mais importante disso aqui é entender uma coisa. O primeiro passo rumo a um grande legado é sim um grande e maravilhoso caráter. Tudo começa quando nós cuidamos a princípio do nosso caráter, ok? Há quem cuide de sua aparência, nada tenho eu contra isso. É claro que alguns exageram, a vaidade meio que sobe o coração, mas o mais importante, ou o primeiro passo, né, eu diria, é cuidar a princípio do nosso caráter. E uma prova disso é esse discurso maravilhoso de Samuel. Samuel começa esse discurso não só se autoprotegendo, se autodefendendo, ou até quem sabe meio que... Não, Samuel começa pedindo ao povo, da parte do povo, que haja um esclarecimento quanto à índole e ao comportamento do profeta. Tá? Se em alguma coisa ele falhou, defraudou, tirou um boi, um animal, alguma coisa, uma oferta, se ele pediu, se ele extorquiu alguém, coisa essa que ele nunca fez. Então a gente vê muitas pessoas hoje cuidando de sua agenda, cuidando de sua fama, cuidando de seu nome e, na verdade, esquecendo do principal, que é o caráter, o ponto principal. Então, que nossa primeira lição que eu diria aqui, para começar, que nós deveremos deixar para as futuras gerações, é claro, é caráter, que sejamos homens e mulheres de caráter, que sejamos pessoas cristãos, servos de Deus de caráter, pais, né, mães, pais de caráter, filhos com caráter, a fim de que seus filhos também venham receber e herdar esse caráter abençoado. Então, o principal que eu diria aqui é esse, caráter é o primeiro passo. Continuando, a segunda parte do discurso. Nos versículos subsequentes, Samuel relembra em flechas a história israelita, ressaltando a intervenção divina em momentos cruciais. O ponto é que Samuel começa a partir do verso 6, né, o 12, a gente vai estar vendo ali, eu estou só sintetizando aqui nessa lição, bem breve, eu não vou entrar em muitos detalhes para que não se estenda, então peço a você, professor, que na sua aula, se possível, né, foque esses pontos, que são pontos para elas importantes, mas a questão principal aqui é entender uma coisa. Além de Samuel trazer o presente, falar daquela situação que estava acontecendo, o povo pedindo um rei e todo esse processo, né, e esse rei, apesar de que muitos dizem que o povo escolheu um rei, não, a Bíblia é muito clara, o povo não escolheu um rei, o povo pediu um rei, e a escolha deste rei, a princípio, é divina, tanto é que quem leva Saul e o moço, que estavam procurando duas jumentas, até a presença de Samuel, é o próprio Deus, Deus direciona tudo, tá? E quando Samuel vai ungir lá a Saul, capítulo 10, verso 1, a Bíblia diz que o profeta beija a Saul e diz, porventura Deus não te tem
posto como capitão sobre a tua herdade, então a gente vê que Deus é quem escolhe. E há muitos que acabam dizendo que o povo escolheu a Saul. Não, o povo pediu um rei e Deus se encarregou do restante. O ponto é, o erro começou a impedir um rei. Tá? Então a gente precisa ficar atento com isso aqui. Mas o ponto é que nessa conversa, nesse diálogo, além de ressaltar sua índole, seu caráter, além de ressaltar o fato de que sempre procurou fazer o máximo para cuidar do povo e obedecer cabalmente cada mandamento de Deus, Samuel também começa a meio que frisar alguns pontos da história de Israel, com pontos em que Israel passou por grandes dificuldades e Deus sempre ali esteve presente, sempre esteve ali livrando, salvaguardando, abençoando, protegendo Israel contra os inimigos. Então, é um dos fatos importantes. O povo pede um rei, o povo clama por um rei, o povo olhando para as demais nações, quer um rei, um homem que vá adiante de si durante as pelejas, mas a grande verdade é que o rei de Israel sempre foi Deus. Isso que Samuel quer frisar. Vocês estão pedindo um rei homem, quando na verdade vocês têm o rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Deus sim é o nosso rei. Tá? Então o povo já houvera feito isso antes, pedido um rei, ou pelo menos essa tentativa de ter sobre si um rei, mas a grande verdade é que o rei de Israel sempre foi e sempre será Deus, o Todo-Poderoso. Então, para ressaltar o fato de Deus ser o rei sobre o seu povo, sobre sua nação, a saber, Israel, Samuel então relembra os grandes livramentos que Deus deu lá contra outros reis humanos. Então, Deus, o rei de Israel, dando a Israel força para pelejar contra reis humanos. Outra coisa que a gente precisa aprender, entender também, no que a gente deixa como questão ligada a legado, é um legado de obediência, um legado de servidão, um legado de entendimento, na qual esse entendimento é de que Deus, Deus é o nosso Senhor, o nosso Rei. Deus, ele reina gloriosamente, eternamente, para todo sempre. A nossa esperança está em Deus, a nossa força vem de Deus. Deus é o Rei da glória. Então, uma outra experiência. A primeira, falamos sobre deixar um legado de caráter, tá, de comprometimento. E segundo, um legado onde o entendimento que vem às futuras gerações é que nada somos, nada temos, nada faremos se não for Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, é o nosso direcionador. Outro ponto, vamos lá. Perdão mais uma vez. Samuel, nesses versículos, reitera que o Senhor sempre respondia o bramido dos filhos de Abraão, quando esses clamavam por socorro, até nos momentos em que foram fiéis aos seus preceitos. Então, o ponto é esse: mesmo quando Israel falhava, pecava, caía, transgredia e de Deus se afastava, Deus ainda assim, sendo fiel, ele é fiel, sempre salvou, sempre guardou, sempre protegeu, sempre estendeu a sua mão poderosa para abençoar Israel. É claro que há casos em que Deus deixou Israel entregue aos seus próprios desejos, a fim de instruir com isso esse povo, mas o ponto é que Deus, como um rei libertador, o povo queria, quando pediu um rei, 1 Samuel 8, um libertador ou um guerreiro que lhe fosse adiante em guerras, em pelejas, mas na verdade Deus sempre foi esse rei, esse que vai adiante, esse que vai à frente, esse que salva, ainda que o povo não merecesse, Deus estava ali presente. Então isso aí sim faz parte do que acabamos de dizer. O segundo legado é esse, um legado onde nós entendamos que Deus é rei, Deus é Senhor, Deus é santo, Deus é glorioso e que nós dependemos dioturnamente de Deus, da presença de Deus, do nome de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. Deus é maravilhoso. Continuando aqui, vamos lá. A última parte do discurso, ainda baseando no discurso de Samuel. O desagrado de Samuel em relação à instituição da monarquia, na sequência, é contrabalanceado pela contrição do profeta. Então, deixa eu ler novamente aqui. O desagrado de Samuel em relação à instituição da monarquia, na sequência, é contrabalanceado pela contrição do profeta. Olha que coisa interessante. Então, ele está ali meio que entristecido, chateado com aquela situação, ainda relembrando o fato, né? Ainda tocando nesse assunto de que Israel pedira um rei para si, e ele agora começa a se condoer, uma certa tristeza toma conta do coração do profeta. Samuel não descarta totalmente a possibilidade de um rei governar os israelitas, mas reafirma que eles, em primeiro lugar e acima de tudo, deveriam obedecer ao Senhor. Se o povo e o rei honrasse a Deus, ele permaneceria fiel, mas se o abandonasse, seriam varridos para longe da terra. Então, outro ponto que é importantíssimo, gente, para lá de importante é esse. É o fato de que, ainda que Samuel estivesse triste, tá, com o fato de o povo ter lhe procurado a fim de pedir a Deus um rei,
A grande verdade é que mesmo o povo tomando essa atitude impensada, por assim dizer, Deus também os abençoaria caso eles e também o rei escolhido buscassem a presença de Deus. Então, o fato de terem eles um rei não mudaria o fato de quem Deus é, tá? De quem Deus era e é para com o seu povo e sua nação, todos aqueles que o amam, ok? Todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que se aproximam de Deus, todos aqueles que buscam a Deus, se eles realmente o buscarem, aproximarem-se dele através da obediência aos preceitos dele, às leis dele, aos mandamentos dele, à vontade dele, sim. É claro, ele sempre estará conosco, sempre abençoando e sempre guardando. Então Samuel meio que ele fecha esse discurso dizendo, ainda que vocês tenham feito algo ruim, algo que a princípio não era bom, mas se mesmo assim, se ainda assim houver em vocês obediência, Deus os guardará, Deus os livrará, Deus será convosco, certamente. Mas se o abandonarem, certamente, né, isso seria e culminaria na destruição do povo, culminaria, tá, no fim, tá, do povo. Então, o ponto é entender isso aqui, gente. Outra coisa para fechar a questão do legado. Lembrando primeiro lá, um legado para lá de importante, que é o legado do caráter, tá? Falando de Samuel, caráter de Samuel. O segundo, um legado maravilhoso, que é daqueles que entendem a necessidade de obedecer, de estar com Deus, tá? De guardar as leis de Deus. E por fim, nós temos aqui um legado maravilhoso de entender também algo afirmando o ponto aqui importante de que Deus é fiel, tá? Ainda que a gente seja infiel, Deus ele é fiel e está sempre pronto a nos abençoar, e que a gente não deve jamais, em situação alguma, se esquecer disso, esquecermos de Deus. Então que a gente deixe, assim como Samuel estava deixando para o povo, a nação de Israel lá, também que a gente deixe para as nossas gerações aí posteriores, né? Nossos filhos, nossos netos, é claro, aguardamos, estamos nós o arrebatamento da igreja, mas enquanto isso não acontece, que a gente deixe esse legado maravilhoso de obediência, de servidão, um caráter, né, libadíssimo diante de Deus, de uma vida no altar gloriosa diante de Deus, e um caráter, e também um legado interessantíssimo, que é o final aqui, de que ainda que a gente, porque seres humanos somos, tomemos algumas decisões, que a gente tome algumas decisões contrárias, até ruins, às vezes umas decisões impensadas, mas o fato é que mesmo com essas decisões, mesmo vivendo ou sofrendo as consequências das mesmas, se nós nessa hora, nesse momento, nos voltarmos para a obediência a Deus, Deus é poderoso para nos guardar em meio às adversidades. Tá aí uma última parte do discurso de Samuel com uma lição para lá de abençoada ainda acerca de legado. Continuando aqui, o segundo tópico vai dizer aí, herança versus legado. Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto que é para lá de importante, gente. Herança e legado é a mesma coisa? Herança é a mesma coisa de legado, e legado vice-versa é a mesma coisa que herança? Veremos agora a diferença quando o assunto é Bíblia. Há uma diferença aí que precisa ser analisada. Para começar, o entendimento bíblico. O que a Bíblia nos faz entender? O que a Bíblia diz sobre legado e sobre herança? E como é que a Bíblia vê esse ponto? Para começar, vamos lá. Em termos espirituais, guarde isso, está de vermelho para que você guarde, em termos espirituais, legado e herança distinguem-se em outra dimensão. Então, embora pareça a mesma coisa em determinada situação, a gente usa o termo herança para falar em algo parecido com legado e vice-versa, mas quando o assunto é Bíblia, há uma coisa a se analisar. Por quê? Vamos lá. Porque, por um lado, enquanto a herança pressupõe materialidade, ou seja, são bens transmitidos a herdeiros por ocasião da morte, olha com isso. Então, o que é a ideia de herança muitas vezes lá? A ideia de herança é isso, realmente. É algo que se herda voltado a questões materiais. Geralmente é assim que a gente acaba colocando na Bíblia. Quando morre alguém, é feito um testamento, né? Ou essa pessoa, melhor dizendo, deixa um testamento, na qual esse testamento rege lá que pessoas herdarão daquele que morreu. Então, geralmente, é herdade como posses, no que tange terras, na questão financeira, dinheiro. Então, quando alguém morre, deixa para outrem herança. A herança fica após a morte daquele que a deixou. Então, alguém herda algo, alguém herdando algo após a morte de outrem, o nome disso é heranças, e pressupõe, é claro, materialidade, bens materiais. Mas o legado é interessante, porque o legado, a princípio, ele é intangível, ou seja, o legado não é algo físico, não é algo que a gente pode tatear, pegar.
Valores éticos e morais transmitidos aos filhos ou à sociedade em vida. Então, isso que é legado, no intuito de que esses sejam repassados às próximas gerações. Então, legado é aquilo de bom que a gente deixa, legado é aquela mensagem que fica, legado são os ensinamentos que a gente deixa, legado são as lições que nós passamos ao longo da vida, com elas aprendemos e deixamos para que as gerações posteriores possam dar continuidade àquilo que é feito. Então, isso é legado. Então, herança, eu tinha, morro, venho a óbito e deixo para outrem, para que outrem goze daquilo que eu tive ao longo da vida, materialmente falando. Mas legado não, legado são as experiências, são as coisas boas que eu vivi, são as coisas que podem mudar realmente o ambiente, a história, a família, aqueles que estão próximos ali ou até meio distantes. E quando eu passo em vida isso para outra, e a pessoa vai mudando. Então, a diferença é, geralmente a herança espera-se morrer para receber, e o legado não pode ser passado ou repassado vivo, isso é importante. Então, você que me assiste aí pode sim deixar um grande legado, tá? Assim como eu também posso, e essa é basicamente a diferença. Só para frisar, guardar mais uma vez, herança geralmente está envolto a questões materiais e é passado, ou melhor dizendo, repassado, lá quando se há morte, tá, da parte daquele que a deixou. Então, o vivo herda o que o morto deixou, herança. Mas legado não, são experiências, coisas maravilhosas, valores, como dizer que eles são, né, morais, éticos transmitidos em vida. Então, eu transmito e deixo o meu legado, ok, vivo. Enquanto eu vou vivendo e bem, e diante de Deus e buscando a Deus, eu vou deixando o meu legado com experiências maravilhosas para serem reproduzidas, vividas, a fim de que no intuito de repassar para gerações futuras. Então, isso que é maravilhoso. Está aí a diferença de bíblico, entendimento bíblico sobre legado e herança. Continuando, terceiro tópico, o legado dos servos de Deus. Então, uma vez que a gente entendeu o que é legado, e herança está muito claro, e a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o legado que os servos do Senhor podem e devem deixar nessa terra, tá? Vamos lá. O legado ético e moral. O discurso de despedida de Samuel faz nos lembrar da enfermidade da vida. O maior número de anos que alguém possa viver nessa terra é muito pouco, se comparado à eternidade. Olha que coisa interessante. Então, um dos pontos que a gente precisa entender, lendo, né, quando a gente passa a entender e ler isso, Samuel, para começar, a Bíblia diz que ele já estava encanecido, ou seja, com as cãs brancas. Em outras palavras, Samuel estava idoso. Então, Samuel está chegando agora numa idade avançada, ele sabe que está próximo o dia da sua partida, e ele nesse momento está passando agora, tá, o governo político, a liderança política de Israel para Saul, entregando as 12 tribos nas mãos desse homem, a fim de que ele cuide bem delas, direcionado, é claro, por Deus, assim ele faça. E nesse momento Samuel está agora envelhecido, idoso, enfraquecido fisicamente, não tem mais aquela robustez do início, como ele era, jovem. Mas o ponto é que ainda assim ele está preocupado, embora não tenha força física para cuidar da nação, mas ele não está simplesmente abandonando, como alguns costumam fazer. Ele está entregando mais receoso, temeroso. Então isso é maravilhoso, porque mostra-nos a preocupação não só atual, não só momentânea, mas principalmente a preocupação no que tange a vida eterna. Então a gente precisa entender isso aqui. Por mais que a gente se aposente como obreiro, se aposente como crente, se aposente como líder, a gente deve estar sempre preocupados, né? Como quem diz, estou entregando aí, se vira, o que der agora deu. Não, a gente passa, a gente entrega, isso é legado. A gente, embora não tenha forças mais para cuidar como cuidou ainda como jovem, mas a preocupação fica. O anseio com a vida espiritual da família, da igreja, fica e permanece. Então há esse desejo, entendendo por quê. O que a gente entende com isso? Que mais que tenha passado rápido a vida aqui na Terra, mas a vida eterna. Então a gente tem essa preocupação, tá? O que a gente passa aqui é muito pouco, embora para alguns seja muito. Muitos anos estou idoso, estou cansado, não vejo a hora de descansar, mas ainda assim, todo esse cansaço, todo esse tempo passado na Terra é pouco em vista da vida eterna. Então nós devemos ter essa preocupação, assim como Samuel tinha, com a vida eterna, de como Israel seria, a nação de Israel, como eles procederiam quando Samuel fosse embora. Então ele está idoso, mas está preocupado com Israel lá na frente. Não podemos deixar para cuidar daqueles que Deus colocou em nossa vida depois de termos partido daqui. Isso que é interessante. Outra coisa que é maravilhosa. Samuel cuidou a vida toda e até para entregar, ainda está entregando preocupado, uma lição que um legado que nós podemos aprender.
Não importa se eu exercia um cargo eclesiástico e esse cargo me foi tirado, ou eu de repente abri mão do mesmo, que agora eu não tenho que me preocupar mais com a igreja e o povo. Não. Independente de eu estar exercendo este cargo ou não, pastoreando ou não, dirigindo uma congregação ou não, eu ainda assim preciso ter sempre essa preocupação. Por quê? Porque enquanto vivo eu estiver, né, enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu preciso entender que eu tenho uma missão e essa missão precisa ser realizada gloriosamente diante de Deus. Então o legado, esse é o meu legado. E esse legado, nesse quesito aqui, é ético e moral. Eu preciso cuidar do meu caráter, do caráter daqueles a quem eu estou ali liderando, cuidando deles, zelando. Sempre tendo, assim como Samuel tivera, esta gloriosa e maravilhosa preocupação. Então tá aí mais uma lição pra gente, tá? O homem está se despedindo, Samuel, está idoso, mas está muito preocupado com a nação, está preocupado por demais com a nação, como vai ficar a nação, nas mãos de quem vai ficar a nação, que situação estará essa nação, como essa nação vai buscar a Deus, se eles estarão diante de Deus sim ou se abandonarão a fé. Então essa preocupação deve ser a nossa também, tá? E isso que é maravilhoso, combatendo sempre como Samuel fizera o bom combate. 3.1.1. A quem temos devido? Devemos, em primeiro lugar, fazer-nos uma pergunta simples. Então, para começar, a gente precisa fazer isso aqui mais devocional, uma pergunta simples. Que pergunta simples é? Neste mundo existe alguém com o coração ferido ou com a alma amputada por nossa causa? Então, ao longo da minha vida aí ministerial, ao longo da minha vida aqui na Terra, eu tenho ferido, magoado, machucado, entristecido, feito mal a alguém? E qual tem sido o meu comportamento? Eu tenho demonstrado realmente preocupação para com os servos de Deus, para com o mundo em si, para com as almas que carecem, que perecem. Então, quem sou eu, tá? Ou quem tenho sido eu aí para com o povo? Eu preciso sempre estar me perguntando isso diuturnamente, porque esta pergunta me levará, me norteará, a fim de que eu realmente tenha um bom procedimento aqui nessa terra. Ela me fará entender, ela me fará caminhar cada dia mais para próximo do centro da vontade de Deus. Eu serei, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim, um imitador de Cristo, quando eu entender e me fizer essa pergunta nesse sentido, tá? Isso que é interessante. Embora, é claro, Cristo nunca precisou fazer essa pergunta, sendo ele Deus glorioso, né? Se ele machucou, magoou alguém. Sim, Jesus nunca precisou fazer essa pergunta, mas eu preciso, eu sou um pecador, eu sou falho, você precisa, nós precisamos todos os dias nos perguntar, a fim de que nós, nos perguntando, descobrindo realmente algum tipo de erro, falha que tenhamos feito com alguém, que a gente, no afã de corrigir isso, se aproxime a cada dia mais da presença e da vontade de Deus para conosco. Pergunte ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, o que eu roubei de você? Olha que coisa interessante. Então, o que eu tirei de você? Se você não usar a palavra roubar, roubo, achar uma palavra pesada, mas diga, o que eu tenho tirado, né, de você? Que eu defraudei, alguma coisa que era para eu estar dando a você e eu não estou dando? Ou seja, como é que eu te feri? Olha que pergunta boa para se fazer em família, né? Eu roubei algo de você, eu tirei algo de você, eu defraudei, eu deixei de dar algo a você, tirei, e eu te feri? Como foi isso? E o mais interessante, aí já começa a perguntar, como é que eu agora posso tratar essa dor? O que eu posso fazer para corrigir, para melhorar essa situação? Uma vez tendo feito as perguntas, né, relacionadas a um tipo de infração da minha parte, eu preciso agora perguntar, o que eu posso fazer? O que você acha? O que você, me conhecendo, como me conhece, sendo nossa família, parente, né, familiares, parentes, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para melhorar, para corrigir essa situação? Se você sabe o que deve, pague. Se você fez, está fazendo, pague. O que é pagar aqui? É corrigir o erro. Se sabe que furtou, devolva. Se você tirou algo de alguém, não estou falando de roubar no sentido de um crime, tal, cometer um crime para com alguém, um roubo, um furto, mas de repente você tem deixado de dar amor a alguém, coisa do tipo. Então, pague. Se deve alguma coisa, pague. 1 Coríntios 7, casal aí, pague. Se sabe que feriu, sare a ferida. Vai lá e corrija o erro que você fez. Mas não finja que não tem ciência do que é alguém chorando por sua causa. O difícil é que a gente magoa, pisa, machuca, maltrata e fica fingindo que nada está acontecendo, que nada fez. Então, uma das coisas que nós devemos deixar como legado, tá? É sempre estarmos buscando das pessoas que estão ao nosso redor, saber se em alguma coisa a ferimos, a defraudamos. Lembra lá do Zaqueu? Zaqueu levantou e disse, Senhor, né, hoje dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém,
o restituirei quadruplicado. Olha que coisa interessante. Então, o homem de livre e espontânea vontade, ele se levanta dentro de casa, uma autoridade tremenda, Jesus ali no seu lar, ele tomado pela graça de Deus na sua vida, ele está disposto agora a corrigir os erros, a corrigir as falhas. Então, cabe a nós entendermos isso, cabe a nós pormos também isso em prática em nossas vidas, que a gente aprenda isso, tá? E continua a pergunta, a quem temos devido? Se a dívida, se a falha, se a ferida, vamos cuidar, vamos tratar, vamos devolver, alguma coisa nós precisamos fazer. O que não podemos fazer é deixarmos tudo à luz da inércia, vivemos na inércia. Estou aqui tranquilo, zen, paradinho, sei que errei, mas não vou lá, se quiser que venha, e eu vou pensar ainda se eu peço perdão ou não. Não é esse o bom procedimento, não é esse o correto procedimento. Então, para deixarmos um grande legado, está aí, entendendo isso, tá? Começamos com essa pergunta, a quem temos devido? Ok? Vamos lá então. O legado emocional. Oprimir é asfixiar a alma de alguém. Então, o opressor, né, aquela pessoa que oprime, aquela pessoa que aperta, que machuca, que se faz valer de sua autoridade ou de sua influência sobre alguém para poder apertar, ferir, machucar. É obrigar uma pessoa a ser o que não é por capricho. Então, oprimir é isso. A gente usa de nossos ardis, muitas vezes do nosso poder de persuasão para forçar a pessoa a viver uma vida que não quer viver, só para nos agradar. É privar o outro da liberdade, é confundir educação com violência, autoridade com dominação, poder com humilhação. Então, existem sim opressores, pessoas que se fazem valer de sua influência, sua autoridade, seu status, tá? Para oprimir as pessoas, ok? O seu cargo no eclesiástico, quer que seja, para, a partir daí, oprimir, para obrigar as pessoas a fazer o que quer, e quando as pessoas não fazem, usam até mesmo a própria palavra contra as pessoas, se fazem valer, e infelizmente, da palavra de Deus, a Bíblia, a santa e gloriosa palavra de Deus, a inerrante e infalível palavra de Deus, para oprimir, para apertar, para arrancar das pessoas, para extorquir das pessoas, para tirar das pessoas, para ferir, para machucar, para magoar e lançar as pessoas na lona, no chão, no pó. Então, a gente precisa entender isso aqui, tem que deixar um legado bom no Vitange Emoções. Eu vou falar isso aqui agora. Não há felicidade onde não há liberdade, sobretudo em Cristo. Samuel tratou do povo tendo o cuidado de mantê-lo emocionalmente livre. Ele perguntou, a quem oprimir? Levante a mão. Isso é maravilhoso. Samuel disse, tá, de vocês está aí o povo aí. Procuraram, pediram um rei e tal. Mas ainda assim, ao longo de todo esse tempo em que eu estive aqui com vocês como líder, quando Deus me colocou como líder aqui, desde criança lá na casa de Eli, e os tempos passaram, e eu passei, após a morte de Eli e seus filhos, a liderar debaixo da autoridade e da égide de Deus, vocês. Mas a pergunta é, quando é que eu oprimi? Quando é que eu me fiz valer do meu cargo? Como é que eu me fiz valer da minha questão eclesiástica para oprimir, para tirar, para tomar, para usurpar vocês? Nunca. Eu sempre dei a vocês a oportunidade de crescimento, assim como Deus sempre me ordenou que fizesse. Então isso é maravilhoso. Então Samuel não era aquele líder opressor. Há líderes, e eu não preciso entrar em detalhes aqui, está muito mais que claro isso, há líderes que se fazem valer de seus cargos para oprimir as pessoas. Tem líderes que muitas vezes, ele é líder e não tem um carro, e ele olha muitas vezes para um liderado que tem e fala, olha, domingo eu preciso do seu carro. Ué, é assim, domingo eu vou usar o seu carro. Olha, domingo você vai me levar não sei onde, ou seja, um pastor, e vamos ser mais claros, um pastor, um líder eclesiástico, que olha para um liderado dele, um obreiro, um membro, e diz, olha, domingo você vai pegar o seu carro e vai me levar em tal lugar assim, e vai ficar comigo lá até eu terminar de fazer o que eu tenho que fazer. Outra coisa, ó, amanhã eu vou jantar na sua casa. Gente, o normal é sim que o liderado lá, a ovelha convide o pastor, dê a honra. Pastor, se o senhor estiver precisando aí, tá? Eu sei que o senhor está sem carro aí, algum problema, conta comigo, tá? Estou à disposição aqui, se eu precisar que leve o senhor em algum lugar, conte comigo, eu te levo. Ó, pastor, minha esposa e eu te conversou aqui, a gente queria convidar o senhor e sua família para almoçar conosco, para jantar conosco. Ok? Ó, pastor, o sentido de Deus aí de presentear o Senhor é uma coisa. Agora, o opressor não, o opressor ele pede, ele exige, ele manda. Meus ternos estão acabando. Você, quero 3 ternos. Você me dá um sapato. Você aí, eu comprei um
peixe, está cru ainda, então, né, minha esposa não vai fazer, eu vou entregar, você vai fazer, pedir para você vai mandar a sua esposa fazer esse peixe para mim, eu vou lá comer. E outra, domingo das 8 da manhã às 5 da tarde eu quero o seu carro, tá? Não sei o que você vai fazer, não estou aí, eu vou usar o seu carro, tá? Você vai me levar, você vai ser meu chofer. Gente, tem líder que oprime, que aperta, que exige, que manda, que desmanda, que fala, que tal. Não é assim, não é assim que as coisas acontecem. E está aí um grande exemplo, um maravilhoso exemplo de Samuel, homem de Deus que, debaixo da autoridade de Deus, com muita autoridade, Samuel nunca deixou de exercer sua autoridade, mas nunca foi aquele opressor. Ele perguntou: a quem oprimi? Quem é? Dentre vós, levanta a mão um de vocês aí que eu oprimi. Mostra aí, se manifesta alguém aí que ao longo desses anos todos, e foram muitos anos, que eu oprimi, que eu fraudei, eu mexi com a mulher de alguém aí, eu cantei alguma menina aí, me mostra aí, onde é que eu errei, o que eu falei. Olha que coisa linda, gente. Então Samuel nos dá um lindo e maravilhoso exemplo de legado. É isso aí. É entender como família, como servo de Deus, como igreja, que nós não podemos, de forma alguma, oprimir, tá, as ovelhas do Senhor. Legado emocional, um grande legado para ser deixado aí para as futuras gerações, tá? É liderar com autoridade, mas sem oprimir, sem abusar dessa autoridade que Deus nos dá. Há quem abuse da autoridade. A gente precisa ficar aqui, ó, com esse aberto e esse mais aberto ainda, com líderes como esse. Se você tem um líder opressor, abre o olho, tá? Fica ligado. O legado espiritual. Ninguém pode dar o que não tem. Está aqui uma frase que, por mais simples que seja, é uma grande realidade. Samuel recebeu dos seus pais e do sacerdote ali um legado de fé. E o que ele recebeu também ofereceu àqueles com quem conviveram durante toda uma vida. Então, aquilo que a mãe passou para ele na sua eternidade, aquilo que ele viu, embora exemplos ruins ele tivesse lá na casa de Eli, mas muitas coisas boas ele aprendeu, ele ensinou ele o ofício a cuidar, e ele, ainda criança, absorveu, foi o que ele repassou. Então tem gente querendo passar-nos uma coisa que nunca teve. Pais que querem passar aos filhos uma coisa que nunca teve, tampouco nunca foi. Então a gente precisa aprender isso aqui, tá? Também um grande exemplo de legado. O legado que eu vou deixar para o futuro são as coisas boas que eu aprendi na vida, que minha vida me ensinou, que as pessoas me ensinaram, que Deus levantou pessoas para passar para mim, e eu quero repassar. Foram tão boas, foram tão eficazes na minha vida, que a melhor coisa que eu posso fazer é repassar. Então repasse bons exemplos, repasse boas situações. Se você viveu em ambientes, embora difíceis, mas que você foi bem tratado, ou você aprendeu com essas situações, ensine outras pessoas a lidar com essas situações, embora difíceis da vida. Tá? Então o legado é isso, é deixar algo bom para quem está vivendo momentos difíceis, é sempre deixar uma boa mensagem, uma boa vida, uma boa direção, para que essa pessoa viva a sua vida e toque lá, para que as gerações futuras toquem, ok, a sua vida. Apresente aos seus filhos, aos seus pais, ao seu cônjuge, aquele que lhe deu a vida. Então o melhor legado que você pode deixar para alguém é o conhecimento de Deus. A melhor experiência, mais rica, mais bela, mais linda, mais pura, mais santa experiência que você pode deixar para alguém é apresentar a esta pessoa aquele quem ele quem o Senhor Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas gloriosas e poderosas, maravilhosas, Todo-Poderoso Deus de Israel, Pai, Filho e Espírito Santo. Então que a gente passe, entenda, o melhor presente que nós podemos dar a alguém é o conhecimento a essa pessoa acerca de Deus. Faça-os entender que só vale a pena viver se Deus for o nosso Senhor. Isso que é maravilhoso. Então ensine as pessoas a entender isso aí. A vida para alguns não vale nada, para alguns é ruim, outros estão cansados, outros querem tirar até mesmo a própria vida, porque não entenderam que o melhor da vida é Deus. E que a vida não vale a pena sem Ele. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então, a melhor coisa que você pode fazer por alguém, quer deixar um glorioso, um poderoso legado, deixa um legado de fé em Deus, obediência e reverência ao nome do Senhor, presente Deus às pessoas. Aí sim, um grande legado. Repasse para as pessoas aquilo que você recebeu e tem aprendido de Deus, com Deus, tá? Faça todos eles entenderem, os que estão ao seu redor que ainda não entenderam isso, que a melhor coisa da vida, que a vida só vale a pena se Deus estiver conosco, quando Deus é o nosso Senhor. Sim, feliz não só é a nação, como é todo aquele que entende que Deus é o Senhor. Esse é feliz. Sem Ele,
não vale a pena existir. Então, não há vida, embora a gente pense que haja, embora a gente desfrute algumas coisas, ou vislumbre algumas coisas ao longo da vida, não há vida, não existe vida. A vida plena, a vida santa, a vida gloriosa, ela só existe em Deus, através de Deus, por Deus e para Deus. Então, viver de Deus, viver do Senhor, viver no Senhor, viver para o Senhor, viver para o poder e a glória do nome do Senhor, para a honra do Senhor, é a melhor coisa. Esse é o melhor legado que a gente pode deixar para qualquer pessoa no mundo, tá? Então tá aí uma conclusão, concluindo aqui a nossa aula, vamos lá. Nós temos aqui, não precisamos deixar nada para os que o Senhor nos confiou. Pais, filhos, cônjuge, irmão ou parentes. Senão o quê? Senão um legado ético, moral, espiritual e emocional, porque se partirmos desse mundo, devendo semente de vida a eles, nenhum terreno, joia ou bem será capaz de cobrir tal dívida. Então, isso, olha, para começar, gente, olha que coisa tremenda. Samuel iria partir, mas ele havia deixado o glorioso presente. Qual era para o povo? A busca por Deus, a obediência a Deus. Então, tem gente que acha que não, eu passei a vida toda granjeando bens materiais. Então, se eu fechar os olhos agora, por mais que seja necessário, é importante também, mas eu estou tranquilo, porque se eu morrer agora, eu vou deixar minha família com contas todas pagas, dinheiro, vai estar tudo tranquilo, não vai faltar nada para eles. Muitos pensam que o melhor da vida é isso, esse é o pensamento de muitos, mas quando na verdade, ainda que a gente venha partir, mas se deixarmos esse legado da busca por Deus, da glória, da presença de Deus, estaremos deixando algo mais precioso do que joia, do que dinheiro, do que terreno, do que posses, do que bens materiais. A melhor coisa que podemos deixar para os nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, irmãos, parentes, para todos aqueles que estão ao nosso redor, para toda a nossa família e parentes, os que estão ao nosso redor aí, amigos, a melhor coisa que podemos deixar, o melhor legado é esse, a presença de Deus, que é melhor que qualquer bem material que possa existir no mundo, com a maior herança, a maior riqueza do mundo. Então, deixar um legado sempre será melhor do que deixar uma herança. Entenda isso aqui. O que você deixará para aqueles que o circundam? Qual será o seu legado? Fica aí, né? Para o final dessa lição, a pergunta: o que você vai deixar? Abençoado ou abençoada? O que você tem deixado? A presença de Deus, a palavra de Deus na sua casa, para aqueles que ficam. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Mas eu estou jovem ainda, Fernando, aqui, não tem muita coisa para fazer, eu não estou preocupado com isso agora, eu não comprei a passagem para passar para o outro lado da vida, não. Não, ainda assim, a gente precisa deixar esse legado de presença de Deus, de glória. Ninguém sabe o dia de amanhã. Samuel viveu muitos anos, glória a Deus por isso, mas ele viveu todos esses longos anos buscando a face e a direção de Deus. E quando prestes a partir falou com o povo, ressaltando o fato de que ele sempre esteve ali para servir, para ajudar e nunca para oprimir, tomar, tirar. E em todos os momentos da vida dele, ele viveu a graça e o poder de Deus na vida dele. Então, que a gente aprenda isso, faça isso, ponha isso em prática. Seja assim como Samuel, esse exemplo maravilhoso. É claro, a lição também trazia outro exemplo ali, né? Que eu não trouxe para ganhar tempo, o exemplo de Moisés, o legado deixado por Moisés. Também você pode estar lendo Deuteronômio capítulo 4, ensinando, explicando isso. Né, Moisés deixando a palavra para a futura geração, embora ele tenha falado com uma geração lá no Êxodo 19, ele falou para a primeira geração, mas eles morreram no deserto, então Deus levantou uma segunda geração e Moisés deu o que chamam de Deuteronômio, alguns chamam de segunda lei, ou seja, ele frisou, ele reforçou isso, mostrando a nós o fato de que o legado deve ser sim repassado às futuras gerações. Está aí mais uma lição, quero agradecer de todo o meu coração a vocês que estiveram conosco esses 3 meses aí. Está chegando mais uma lição, uma revista. Eu ainda não sei ao certo como vai ser, ainda não tenho a lição, mas eu estou orando a Deus, eu estou aqui pela fé. Deus nos levantará, em nome de Jesus, pessoas para abençoar esse ministério, para ajudar, enviando aí, se possível for, o conteúdo, né? Eu busquei, digo a vocês, eu fui a muitas, não foi uma ou duas, muitas lojas, liguei, busquei em sites e não encontrei a revista nova da Central Gospel aqui no estado do Espírito Santo, principalmente na região que eu moro, a região de Serra. Eu moro na cidade de Serra, do estado do Espírito Santo, e não encontrei aqui nenhuma revista. Nem o tema eu estou ciente ainda. Tentei no site da Central Gospel, mas estava inativo lá, o site estava meio lá em manutenção e eu não consegui saber ainda qual é o material. Se você sabe, se você já tem, se você pode ajudar e se você principalmente quer nos ajudar,
Tá aí, só falar conosco, entre em contato pelo WhatsApp, tá aqui o contato e eu tenho certeza que vai ser bênção, tá? A única coisa mais ou menos que eu fiquei sabendo por boca de algumas pessoas é que vai ser sobre discipulado. A matéria é boa, a gente tem um bom conteúdo para falar sobre discipulado. Se você quer aprender mais sobre discipulado e tem uma revista, coisa que eu não tenho, nos dá essa força aí, tá? Nos ajuda o canal aí, em nome de Jesus. Se quiser se inscrever, sinta-se à vontade. A gente não obriga ninguém, é você quem vai decidir optar por se inscrever ou não. Gostou do material? É só você dar uma curtida aí. Não gostou, né? Gostou, dá um like. Não gostou, sinta-se à vontade para dar um dislike. É você quem tem o livre-arbítrio para fazê-lo e não vou ser eu aqui que vou te obrigar a dar like, ok? Então fica à vontade. Querendo contactar-nos para estar na igreja de vocês, ministrando a palavra, estamos aqui, é só entrar em contato, a gente vai lá. Minha esposa, meu filho, eu, a família toda servindo a Deus, estamos aqui no nosso ministério, Ministério Fernando Aquino e Lohane Guimarães, minha esposa e eu juntos adorando a Deus, né? Juntos unidos, porque Deus nos uniu para isso. E é um prazer estar com vocês. Até a próxima aula, até o próximo trimestre, querendo Deus e que a gente tenha a lição. Aí vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá? Se pode nos ajudar, é só falar conosco aqui. O WhatsApp tá aí. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.